Olá, estamos de volta com mais um Carreira Médica Entrevista. E desta vez no comando, os futuros médicos, doutora Ana Júlia Mendes Simão e Dr. Rafael Cardoso Viana Barbosa. Acompanhem. Boa noite, a gente vai começar aqui a nossa entrevista. Estamos hoje aqui com o Dr. André Mansano, que é médico anestesista e também intervencionista da dor lá no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Bacana falar com vocês. Obrigada a você. A gente queria começar sabendo, então, o que foi que te levou a escolher esse caminho, né? A anestesia e depois ainda buscar essa outra especialidade da dor. Rafael, meu caminho é tão longo e tortuoso. Na verdade, assim, na faculdade eu nunca pensei em fazer anestesia, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, tanto que eu fiz clínica médica antes de fazer anestesia, né? E o meu objetivo era fazer nefrologia. No final da clínica médica, mas no final mesmo, assim, faltava 2, 3 meses, me deu um estalo olhando a especialidade da nefrologia do ponto de vista de dia a dia mesmo, futuro. Aquilo parou de me encantar um pouco. Era mais ou menos como se a nefrologia me encantasse no banco da escola, mas a vida do nefrologista não, né? E havia muito aquela questão de centro de diálise, de ser talvez ou empregado de um centro de diálise, ou você empreender sendo dono de um centro de diálise, e nenhuma das duas opções me agradava muito. Nem ser empregado, muito menos empreender como nesse sentido, né? E eu lembro que na época que eu fazia residência de clínica médica lá em Londrina, no Paraná, eu fui chamado 1 ou 2 vezes no centro cirúrgico para tratar intercorrências clínicas no centro cirúrgico. Aí eu pensei, gente do céu, a chance de eu me destacar aqui é grande, né? Porque se estão me chamando aqui para tratar intercorrência clínica, eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui. E aí eu desisti da nefrologia, que estava toda encaminhada, e vou estudar para a prova de residência. Eu lembro na época que, a prova para nefrologia era clínica médica pura, né? A prova da anestesia, como era cadeira básica, né? Eu tive que voltar a estudar pediatria, ginecologia, saúde coletiva, cirurgia. Quer dizer, a minha clínica médica virou 20% da prova, né? E foi uma correria, mas eu lembro que eu estava de férias em um mês, eu estudei nas minhas férias e foi tudo bem. Então, não foi uma coisa assim, como a maioria né? Que vem na faculdade amadurecendo a ideia de fazer tal especialidade. E é interessante isso, né? Porque quando a gente faz algumas escolhas profissionais, nós temos fundamentalmente 2 opções, né? Ou uma escolha por aptidão ou uma escolha por oportunidade, né? E essa minha escolha ela foi por oportunidade, né? Foi uma oportunidade que eu vi, não aptidão. Então a chance de dar certo é muito menor, muito menor. Tanto que eu terminei a anestesia, no primeiro ano que eu trabalhei como anestesista, eu falei assim, eu não quero isso, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E no terceiro ano da anestesia é que eu desisti dela mesmo, né? Aí eu larguei toda a anestesia e fui fazer um fellow de dor. Então esse foi o meu caminho para chegar na anestesia e durou super pouco, né? Durou 3 anos que eu trabalhei como anestesista. A última anestesia que eu fiz foi em 2013, já faz 10 anos. Teve algum momento que você pensou em se arrepender de não ter seguido para a nefrologia, que era o plano anterior? Nunca. Nunca me arrependi. Até não, isso não. Da nefrologia para dor é uma diferença muito grande. É uma diferença grande. Claro que tem algumas particularidades em comum, né? O fato de ter clínica envolvida,
o fato de ter um paciente crônico, muitas vezes, né? Uhum. E a relação com o paciente, claro. Cada especialidade tem as suas nuances, mas se a gente for pegar nefrologia, dor e anestesia, a dor tem muito mais em comum com a nefrologia como dia a dia do que a anestesia em si, né? Agora, o que foi que te fez não gostar da anestesia? Assim, o que era que te incomodava mais? Era o que era o dia a dia? O que era? Exatamente. Eu acho que quando a gente está na cadeira da escola, a gente é um pouco... o nosso ambiente é enviesado, né? Tudo é muito interessante. Tudo é muito interessante, porque são casos interessantes. Você está num momento de aprendizado onde o seu crescimento também é muito interessante, né? Você aprender alguma coisa é muito interessante. Mas eu acho que a gente tem, olhando para trás, a gente tem que pensar no dia a dia, né? Porque, assim, 90% da especialidade médica, independente, quase todas elas, são coisas triviais, né? Vai ter poucas coisas que vão sair, que vão ser extraordinárias, a depender de onde você está inserido, né? E para mim, é claro que tem gente que adora, e se eu gostasse de anestesia, eu não largaria. Mas para mim, aquilo era muito chato, porque, na verdade, o que eu fazia era esperar a cirurgia acabar, né? E isso me incomodava muito. Eu não fazia nada muito além disso. E eu tenho para mim que uma especialidade, ela precisa ter três coisas, três características para valer a pena. Isso é uma percepção minha. Uma, e vocês vão perceber que a anestesia não tem nenhuma. Uma é a autonomia. Uhum. Eu acho que a autonomia é muito importante, né? Você ser dono de você mesmo é muito importante, né? Então, hoje, por exemplo, e a gente tem que pensar no futuro, né? Hoje eu tenho duas filhas, uma filha de 7 e uma filha de 9. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, a minha filha mais velha, na escola, teve uma programação que ela fez um teatro super bem organizado, super elaborado, de modo que teriam 6 apresentações da mesma peça, 2 na quinta, 2 na sexta e 2 no sábado. Eu falei para minha secretária, feche a agenda. Eu vou em todas. Eu vou em todas. E eu arco com a consequência, ok? Eu não vou trabalhar e tenho os problemas de não trabalhar aqueles dias. Talvez nos próximos serão mais puxados, enfim. Mas eu tive autonomia de fazer isso, coisa que eu não teria se eu fosse anestesista. O anestesista tem muito sócio. E como diria um grande amigo meu, quem tem sócio tem patrão, né? Você deve satisfação aos sócios, né? Então, primeiro, a autonomia. Eu acho que isso é fundamental. Segundo, é complexidade. A anestesia, ela é complexa? É. Em algumas situações é. Mas na maioria delas, não. Na maioria delas é muito, muito trivial, né? Claro, tem alguns ambientes que ela é de fato desafiadora. Mas onde eu estava inserido, que eu fazia anestesia no Einstein, para cirurgias até de média ou baixa complexidade, não havia desafio nenhum, nenhum. E a terceira é aumento do seu retorno. E quando eu falo retorno, aí cada um tem a sua métrica, né? Tem gente que é dinheiro, tem gente que é reconhecimento, cada um tem o seu preço. Mas é um aumento do seu retorno de acordo com o seu esforço. E o que eu percebi na anestesia é que depois que você está inserido ali naquele mercado, poxa, você se esforça muito, mas a coisa não muda muito, é aquilo lá, né? A depender de onde você está inserido, se você, por exemplo, não sei se vocês estão familiarizados com grupos de anestesia, se você estiver no interior, você se destacar, você vira quase um problema. Porque, poxa, tem 10 anestesistas e, sei lá, vamos dizer, o Guilherme é muito melhor. Poxa, as pessoas vão querer o Guilherme, então vai ficar complicado, né? Então, eu não acho que a anestesia, na minha visão e na minha percepção, no meu sentimento, que ela me completava em nenhum desses quesitos.
Aí isso me incomodou logo de cara, logo de cara. E felizmente eu tive a coragem de desistir dela, e o pessoal da minha turma queria me internar, né? Eu lembro que eu dei a notícia num casamento de um colega de turma e eles falaram, gente, você já fez 2 anestesias. Eles brincavam assim comigo, o que foi? Você não quer trabalhar? Você quer continuar fazendo residência para sempre, né? Porque no final foram 7 anos de residência, né? Mas foi isso que me desencantou com a anestesia, para ser sincero. Do ponto de vista financeiro, ela é, como média, quase que insuperável, né? Ela é uma especialidade com um bom, pelo menos na minha época, né? Não sei como que está agora o mercado, né? Mas é uma especialidade de muito ganho financeiro e rápido, né? E rápido. Não é aquela coisa de consultório que você tem que amadurecendo o consultório, fazendo a sua carteira de pacientes, não. Você chega num serviço de anestesia, usualmente te chamam porque há uma demanda reprimida, você começa a trabalhar no full time, né? Isso é interessante. E hoje você trabalhando na parte da dor, como que é o seu dia a dia? O meu dia a dia ele é de consultas médicas, né? E procedimentos que eu faço no centro cirúrgico com o objetivo de tratar a dor. Então é Né? centro cirúrgico também. É centro cirúrgico, mas não anestesiando, né? Fazendo o procedimento. Então, no procedimento que eu faço, há outro anestesista anestesiando o procedimento. Tá. Né? Eu queria saber o seguinte, 2 coisas, na verdade, que eu fiquei pensando. A primeira que é interessante, porque a gente, enquanto estudante, o que a gente ouve muito falar dos estereótipos, assim, do caminho da anestesia, é que é um caminho que você tem uma qualidade de vida maior, assim, porque você meio que consegue ter os horários que, enfim, que não são cobrindo o seu dia, sua madrugada toda, além do retorno financeiro. Tem gente que brinca ainda e fala, se você não gosta muito de paciente, você vai fazer anestesia porque ele está sempre dormindo, né? Você bota ele para dormir e espera acabar a cirurgia. Isso era uma das coisas que, assim, que te incomodavam, né? Porque você não via complexidade nisso, né? Não via, não via. Eu acho que isso é uma falácia, né? Que o anestesista tem uma maior qualidade de vida. A depender do perfil da pessoa, sim, né? Porque como que funciona a anestesia, na maioria das vezes? Se você está numa anestesia de grupo, você tem o seu horário. Ou se você dá plantão, você tem o seu horário e acabou aquele horário, você fechou sua porta e não tem mais, como posso dizer, ninguém te importunando, vai, digamos assim. Desculpa, a anestesia de grupo é assim, você tem um grupo de anestesistas e aí vocês vão organizando a hora de cada um, mais ou menos Isso. isso? A anestesia de grupo funciona mais ou menos assim. Existe, vamos imaginar, é mais comum no interior, né? Na cidade de São Paulo é menos comum, mas existe, mas ela é um pouco diferente, já explico. Anestesia de grupo, você está no interior. Aí tem um hospital. Tem um hospital que tem lá 8 salas cirúrgicas. Tem uma equipe de anestesia que é responsável por aquele centro cirúrgico. Tem um volume tal, e para isso aquele grupo julga que, sei lá, 9 anestesistas é o ideal, né? Para fazer as anestesias, cobrir os plantões e por aí vai. E aí normalmente tem uma escala dentro do dia a dia, né? Então tem dias que você é o primeiro, entre aspas, plantonista, de modo que você é o último a ir embora, vai. Tem dias que você é o último, ou seja, o primeiro a ir embora é você. Quando aliviar a coisa, é você que vai embora. Então, às vezes, você vai embora 3 da tarde, né? O que eu percebo na anestesia é que o anestesista, ele mede a qualidade do seu trabalho ou do ambiente que ele está inserido pelo tanto que ele não trabalha, né? Quanto que eu tenho de folga? É isso que eu ouço. Quanto que eu tenho de folga? Eu não trabalho de final de semana. Então, é muito isso. Eu acho totalmente válido, não é uma questão que eu estou julgando isso, mas é muito importante que o médico ele seja sincero consigo mesmo o que ele quer. Porque se ele achar que isso basta, eu achei que fosse bastar. E logo eu percebi que não. Porque eu precisava ser protagonista da situação. E eu não era. Eu senti falta disso, né? Há quem julgue isso de forma, como posso dizer,
pejorativa, do tipo, se você quer ser o protagonista, é porque você é muito vaidoso. Pode ser que seja. Mas é importante que a pessoa seja sincera consigo mesma, senão ele vai escolher a coisa errada. Porque se o seu trabalho, o ponto alto do seu trabalho for o tempo que você não está trabalhando, tem alguma coisa errada. Tá errado. Tá super errado. Porque se o seu happy hour é depois do trabalho, quer dizer que durante o trabalho é sad hour, vai. E assim, a maior parte você está trabalhando, né? Então aquilo tem que te estimular de alguma forma. Exemplo, eu trabalhei 3 anos como anestesista. Eu fui a um congresso médico de anestesia, 1 ou 2. Em 1 ano que eu fiz de dor, eu fui em 6 congressos. Eu devo ir entre dar aula e assistir congresso, eu devo ir a 5, 6 congressos por ano. Porque aquilo me estimula. Aquilo me estimula. E se eu não for, como outra especialidade médica, eu fico defasado. Anestesia, muito, muito menos. Muito menos que isso. Mas voltando, isso é uma questão da minha relação com a anestesia, né? Não da especialidade do ponto de vista absoluto. A especialidade tem muitas vantagens e há quem adore isso. Eu tenho vários amigos que adoram, né? Eu achei bem interessante, na verdade, porque quando a gente ficou sabendo que o senhor trabalhava com a parte de dor, eu não imaginava que era como se fosse outra especialidade além da anestesia, sabe? Eu achei completamente diferente, Ana. Inserida na anestesia. O dia a dia, o meu dia a dia, ele é muito mais parecido com o dia a dia de um cirurgião, embora as cirurgias mais invasivas que eu faço é colocar eletrodo de estimulação, que é um procedimento um pouco mais invasivo, mas do ponto de vista logístico, né, de consultório, pedir procedimento, ir ao centro cirúrgico, fazer procedimento, a responsabilidade de fazer o procedimento, ela é muito mais parecida obviamente, com a de um cirurgião, né? Eu queria aproveitar até isso que ela falou, que é muito verdade, que a Ana disse que a gente estava achando que era até um caminho natural, assim, né, da anestesia. Porque tem gente, inclusive, já na faculdade, alguns alunos que falam, eu penso às vezes em fazer anestesia e seguir para trabalhar com dor. Então, assim, na minha cabeça era até meio que um caminho natural. E aí, você agora dizendo, eu queria entender como é que foi quando você terminou a residência de anestesia e não se identificou, não gostou, o que foi, aonde você foi buscar essa especialização em dor? Como é que foi? Na verdade, foi assim, quando eu terminei a anestesia, eu já tinha uma vontade de fazer dor, e inclusive eu prestei a residência de dor, passei, conversei com 1000 pessoas e no final eu falei assim, gente, quer saber? Deu, né? Chega de anestesia, chega de residência. Já queria casar, eu assim, chega, vamos trabalhar. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar num grupo do Einstein e aquilo, eu falei assim, gente, tá bom, né? Não precisa mais que isso, né? E fui. O fato é que eu não gostei, né? Eu não gostei e trabalhando no hospital, eu comecei até a anestesiar para pessoas que faziam o que eu faço hoje. E assim, coisas que eu desconhecia até então, mesmo quando eu pensei em fazer dor. Eu disse, gente, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. E foi aí que eu, de fato, desisti. Eu lembro de mandar uma mensagem ou ligar para o meu sogro, porque eu era casado há 2, 3 anos, e falou assim, tô saindo, tô desistindo da anestesia, fica tranquilo, tem uma reserva aqui, vai ficar tudo bem. Foi assim. Mas foi, assim, financeiramente um período difícil. E aí, no primeiro ano de residência de dor, de fellow de dor, eu ainda intencionalmente tive minha primeira filha, então, assim, foi um momento financeiro complicado. Mas, no fim, deu tudo certo. Foi aí, então, a sua especialização começou com fellow, né? Aí no Einstein mesmo? Não, eu fiz em Campinas. Legal. E quanto tempo durou? 2 anos. Então, foram 2 anos de clínica, 3 de anestesia e mais 2 de dor. Passa rápido. 10 anos. Passa rápido. Mas funcionava assim, como que é mais ou menos o fellow de dor? Você é parecido com uma residência?
você percebeu que você se encontrou logo quando você chegou no dia a dia lá? É mais trabalho mesmo? Menos estudo? O fellow de dor era período integral e já gostei logo de cara. Logo de cara. Sempre fui de estudar bastante, mas eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudei no fellow de dor. E era um estudo completamente diferente de todos os outros que eu tinha feito. A motivação do estudo era totalmente diferente. E você tinha coisa da anestesia que você via que você podia aproveitar ali do que você tinha aprendido? Super, super. Existe muito da anestesia que se aproveita na dor, né? E hoje, a dor no Brasil, ela não é uma especialidade, né? Ela é uma área de atuação. Se não me engano, são 11 especialidades que podem requerer o título de área de atuação: clínico, pediatra, reumato, neuroclínico, neurocirurgião, ortopedista, psiquiatra, quem faz acupuntura, o anestesista, o ortopedista. Cada um tem a sua leitura sobre a coisa, né? Cada um tem a sua deficiência a ser aprimorada. Então, por exemplo, eu faço procedimentos percutâneos para dor. O anestesista tem usualmente uma destreza para isso grande, em fazer punções e tudo mais. Por outro lado, o anestesista, como regra, não tem uma formação muito boa em exame físico, por exemplo. Então é algo que você tem que correr atrás, né? Ou anatomia aprofundada, também não é o forte do anestesista. Então, cada especialidade, ele tem uma vantagem e uma desvantagem quando se trata do tratamento da dor. E aí cabe a ele correr atrás e para sanar essa dificuldade, né? E agora, saindo um pouco da questão da sua especialidade, se você tivesse que dar algum conselho para a gente, sem estar prestes a se formar, o que o senhor poderia aconselhar para a gente? Eu acho que o conselho maior, e não é fácil, é você ter a habilidade de imaginar de fato o que você quer. Isso é muito importante, pouca gente consegue fazer isso. Pouca gente consegue admitir o que de fato quer para si mesmo. E aí, são várias coisas, né? Porque aí a gente está falando só da questão profissional, mas é impossível a gente dissociar isso da sua vida pessoal, né? Porque uma coisa vai influenciar na outra, né? Mas é muito importante você saber o que você quer, porque senão você vai tomar decisões que vão diminuir as chances de chegar lá. Eu explico. E tem muito do acaso. Tem muito do acaso na nossa vida, né? E nas nossas decisões profissionais. O que a gente precisa é manter uma atuação de excelência independente daquilo que a gente faça. Isso é muito importante, porque isso vai maximizar as nossas chances, né? Então, por exemplo, quando eu fiz anestesia na Unesp em Botucatu, era super frequente a gente receber inúmeras propostas de trabalho, porque é uma residência muito reconhecida, tá? Simplesmente ligaram no quarto dos residentes, existia um quarto dos residentes, ligaram lá para falar com um staff, para pedir uma indicação de alguém para trabalhar onde eu trabalhei de fato no Einstein. Ele falou, não, você vai conversar com o André, porque o André é estudioso, o André é isso, o André é aquilo. E só assim eu fui para o Einstein, e só assim eu não gostei de anestesia, e só assim eu conheci a outra faceta da dor e mudei tudo. Ponto é, se eu não tivesse trabalhado de forma séria durante a residência de anestesia, ninguém ia me recomendar. E quanto mais você cria essas impressões trabalhando de forma adequada, maiores serão as suas chances. Claro, é óbvio que isso não é uma garantia. Eu conheço inúmeros médicos brilhantes que estão mal inseridos no mercado de trabalho, e muitos por questão do acaso. Outra coisa importante. Vamos imaginar, o meu sonho, embora nunca tinha pensado nisso, é ser um especialista em dor no Einstein, tá? Para isso acontecer, se eu for trabalhar
num serviço muito afastado ou num serviço, por exemplo, de convênios de baixa renda, a chance de eu chegar no Einstein é muito pequena. É muito pequena. Por quê? Porque eu vou começar a crescer naquele serviço, tá? E quando eu pensar, puxa, na verdade eu tenho que... O meu sonho é ir para o Einstein, né? Então, ou ir para um lugar melhor. Eu vou estar num gap tão grande e já vou estar um pouco consolidado naquele serviço, eu já vou ter o que perder naquele lugar, porque eu cresci ali, e não vou conseguir sair. Vai ser muito difícil eu sair. Então, o objetivo é você estar sempre pelo menos uns 2 desvios padrões abaixo daquilo que você quer chegar, para você conseguir subindo devagarzinho, né? Mas, Ana, o conselho que eu dou é justamente isso. É a gente fazer esse exercício de olhar para a gente e pensar o que eu quero, o que eu quero fazer daqui 5, 10 anos para eu criar um alicerce para aquilo ser mais possível. Não necessariamente vai ser, porque tem coisas que, poxa, não dá. Tem gente que dá azar, né? Fazer o quê? Dá azar. Acontece mesmo. E tem gente que dá sorte. E a sorte é muito, muito importante. E aí eu defino sorte com aquilo que acontece que é independente daquilo que a gente tenha feito. Então, por exemplo, se aquela pessoa não tivesse atendido o telefone, isso independe de mim, ele atender o telefone. Isso é sorte, né? E aquela pessoa gostava de mim. Então, isso é sorte. E só que você vai aumentando as suas possibilidades fazendo tudo o que a gente faz com excelência, né? Eu sei que vocês, por exemplo, conhecem o Álvaro, né? Sim. O Álvaro, ele foi o meu colega de internato. O Álvaro, tudo que ele faz é com excelência. Sempre foi assim. Desde o internato até, provavelmente agora. Tô um pouco, não vejo trabalhando agora, mas tenho certeza que é a mesma coisa. Né? E eu não sei se ele te falou, o Álvaro queria ser cardiologista. Ele queria ser cardiologista. Você vê que todo mundo acaba mudando de ideia, né? Não é sempre... A gente encontra tanta gente, a gente mesmo, quando começa... Tem muitas vezes uma ideia fixa, mas é tudo tão dinâmico, né? Conforme você vai aprendendo e tendo experiência. Por isso que é importante também não decidir as coisas tão rápido, né? Eu decidi a nefrologia muito rápido. 3º ano de medicina. Porque daí você vai trabalhando para solidificar aquela decisão. Você meio que fecha os olhos para as outras coisas, né? Então, não há necessidade de decidir as coisas tão rápido. Algumas coisas é interessante, né? Por exemplo, saber se você vai ser clínico, se você vai ser cirurgião. Já é bom você ter essa ideia mais precocemente, mas se você vai ser de fato urologista, talvez essa seja uma decisão melhor durante a cirurgia geral, né? Por exemplo. Agora, doutor, para a gente terminar, a gente queria saber como é que você se imagina daqui uns 10, 15 anos. Bom, daqui 10, 15 anos, eu me imagino, puxa, o André maximizado, assim, eu quero, não vislumbro largar a dor tão cedo, é da dor para algo fora da medicina, se acontecer algum dia, mas eu não vislumbro isso. Então, eu vislumbro o André daqui 10 anos, do ponto de vista profissional, de forma muito parecida com o que eu estou hoje, claro, de preferência mais alicerçado, com mais importância, com melhores resultados, trabalhando melhor, isso sim, mas fundamentalmente na mesma linha. E isso é bastante confortante, na verdade. Isso é bastante confortante. Por que é confortante? Porque você pode colocar energia nisso, sabe? Você não fica assim, eu vou fazer um pouquinho aqui, mas, poxa, mas pensa, talvez eu queira, sei lá, vou fazer um MBA em gestão, porque daqui 10 anos eu estou pensando em fazer gestão. E aí você não vai nem para um lado nem para o outro, né? E aí tem aquele ditado que eu mudei a minha percepção sobre esse ditado há pouco tempo, né? A história do pato, né? Não sei se vocês conhecem. Que o pato nada, anda e voa e não faz nada direito. É interessante esse raciocínio, mas eu prefiro outro.
Eu prefiro assim, o pato nada, anda e voa, mas o negócio dele é nadar. O que o pato faz de bem mesmo é nadar, o que ele faz de melhor. Então, o que eu faço de melhor, certamente, de tudo que eu já fiz hoje, é o tratamento da dor, né? E eu só quero seguir aperfeiçoando isso. Só quero seguir aperfeiçoando isso. Essa é a ideia. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Ana? Eu acho que eram essas, até para a gente também não passar muito do tempo. A gente vai agradecer, então, seu tempo, a sua participação, foi super esclarecedor, foi muito legal mesmo, muito obrigado. E foi Legal. muito bom, porque é algo que a gente não tem tanto contato, assim. Não, então, assim, consultório, tá de portas abertas, querendo nos visitar e conversar mais, é um assunto bem interessante. E como o meu caminho é tortuoso, né? Então eu tenho algumas ideias a respeito disso. Muito bom, muito obrigado, doutor André. Boa noite, viu? Um abraço para vocês. Qualquer hora a gente aparece aí para te visitar. Estou à disposição. Muito obrigada, doutor. Um abraço para o Álvaro.